Eu sou da pós-graduação, Departamento de Geografia da UFC, né? Eu faço mestrado, orientada pela professora Clélia. Eu estou com a professora Clélia desde a graduação, na iniciação científica, certo? No projeto de vulnerabilidade social na região metropolitana de Fortaleza. E desde a graduação também, por ser bolsista da Clélia de Pibi, que sempre estive muito ligada às trilhas urbanas, né? Eu faço trilhas urbanas desde 2022, então é um projeto que eu tenho muito carinho, então sempre que me convidam para falar, para participar de alguma trilha, eu aceito, porque eu tenho um carinho muito grande pelo projeto, né? De extensão. Enfim, sem mais delongas, me convidaram para falar hoje da Praça da Estação, certo? Do Das trilhas. Geralmente, quando eu faço formação das trilhas Espaço de Vida e Morte, porque é a trilha que eu participo, que é a trilha coordenada pela professora Clélia, certo? Geralmente, o meu ponto é o cemitério São João Batista, que é o último ponto, que é o ponto que eu mais falo, mas aqui me convidaram para falar da Praça da Estação, que também é um segundo ponto que eu mais falo, para quem fez a trilha Espaço de Vida e Morte, é o ponto anterior ao ponto cemitério São João Batista, certo? Mas aqui, como eu não estou falando da trilha Espaço de Vida e Morte, sim de um objeto em específico, eu vou tentar fazer algumas reflexões sobre esse objeto, né, sobre a Praça da Estação, que talvez possa ajudar não só o pessoal que está na trilha de Espaço de Vida e Morte, mas o pessoal que está nas outras trilhas também, né? Geometria territorial do Poder, Ócio e Negócio e Mar à Vista, né? Porque é um ponto em comum das trilhas que se encontra e que faz sentido. Certo? Bom, vamos lá. Tá? Primeiro, a gente vai começar um pouquinho hardcore, tá? Mudou aí o slide? Mudou? Eu não consigo saber se vocês não falarem no microfone, porque eu Sim, tenho... sim, mudou. Tá, então tudo bem. Certo? Pronto. O que é a trilhas urbanas, gente? Na trilhas urbanas, a gente vai fazer uma análise espaço-temporal, ou seja, um dos principais erros que alguns bolsistas novatos cometem quando eles vão começar nas trilhas urbanas é vomitar datas, né? É só dizer datas, nome da praça que mudou, ou nome de uma personalidade política, ou nome blá, 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 blá. A análise espaço-temporal nas trilhas urbanas, ela não é só data, ela não é só decorar nome, certo? Transformações de nome. Ela envolve o espaço que nós estamos na geografia, né? Então, essa análise espaço-temporal, o que é que ela necessita quando a gente fala de análise espaço-temporal? Método, certo? Tá bom? É a forma como a gente vai entender o espaço, as transformações no espaço através do tempo. Aqui, para começar, por isso que eu falei um pouco hardcore, eu trouxe essa citação do trabalho do professor Milton Santos, que ele vai falar lá no início do livro Espaço e Método, ele traz uma palhinha ali sobre a natureza do espaço, né? Do livro que ele já tinha tratado anteriormente, ele faz um resuminho antes de falar de método, para a gente conseguir analisar o espaço. E aí ele fala assim, ó, assim temos paralelamente, falando de espaço, né, da composição do espaço, de um lado, um conjunto de objetos geográficos distribuídos sobre um território, né, a configuração geográfica ou configuração espacial, e a maneira como esses objetos se dão aos nossos olhos na sua continuidade visível. Ou seja, aqui como um objeto, a gente pode, por exemplo, falar da cidade de Fortaleza como um objeto, né, na escala de cidade, por exemplo, da paisagem urbana de Fortaleza, ou mais especificamente nas trilhas urbanas, da paisagem urbana do centro de Fortaleza, certo? E todo aquele conjunto de objetos, de equipamentos urbanos que existem ali naquela configuração espacial, certo? Naquela totalidade espacial que é o centro, tá? E nas trilhas urbanas, quando a gente vai passando, né, pelo centro, a gente observa o quê? A paisagem, né? A gente vê as transformações no espaço, tá? De diferentes acúmulos do tempo no centro da cidade, certo? De outro lado, há o que dá vida a esses objetos, o seu princípio ativo, isto é, todos os processos sociais representativos de uma sociedade em um dado momento, que é justamente isso. Não é uma paisagem
como se fosse um retrato estático. Ela muda através do tempo. E é isso que ele está querendo dizer. Os objetos, por exemplo, do centro de Fortaleza, certo? A paisagem, ela para chegar naquele ponto como a gente vê hoje, ela não foi sempre daquele jeito, certo? E qual é o conteúdo do centro de Fortaleza, né, desses objetos, né? Ele se transforma através do tempo pelos processos sociais, certo? Que a cidade atravessou, certo? Através do tempo, em um dado momento. E aí, ele vai dizer como formas geográficas contêm frações do social. Elas não são apenas formas, mas formas conteúdo. Pegando a configuração espacial do centro, a gente pega, por exemplo, uma forma, uma fração do social, né? Dessa forma, por exemplo, aqui a Praça da Estação. Ela é uma forma conteúdo. Por quê? Ele vai dizer por isso, estão sempre mudando de significação na medida em que o movimento social lhes atribui, a cada momento, frações diferentes do todo social. Ou seja, elas são uma parte do social, mas que, a partir dessa forma, ela representa todo um conteúdo social. Ela é uma fração, mas ela faz parte de um todo social, de um todo, de uma configuração espacial do centro, por exemplo. Certo? Pode dizer que a forma, em sua qualidade de forma-conteúdo, lead, né? Diga-se, Praça da Estação, certo? Está sendo permanentemente alterada e que o conteúdo ganha uma nova dimensão ao encaixar-se na forma. Pense, Praça General Tibúrcio, Praça do Ferreira, Praça dos Martes. Pense, certo? Formas conteúdo, certo? Ela está sendo permanentemente alterada e o conteúdo daquilo dali, ele ganha uma nova dimensão ao encaixar-se na forma. Por exemplo, Praça do Ferreira, certo? Mudou o conteúdo da Praça do Ferreira de inúmeras formas durante o tempo. Foi espaço só de passagem, foi terminal de ônibus, agora a praça ali representa, né, um espaço de comércio, hoje em dia também, mas também uma pausa, né? Um espaço de ócio, né? De descanso ali que as pessoas vão para conversar. Ao mesmo tempo, no carnaval, é um espaço de festa, né? Ou seja, o conteúdo da forma, o conteúdo daquela fração social, daquele determinado período, vai se encaixar na forma, entendeu? É isso aqui que ele tá querendo dizer. Mas como? Através das ações. As ações é o quê? É inerente à função, ou seja, é condizente com a forma que a contém. Assim, os processos ganham apenas ganham inteira significação quando corporificados. O que ele está querendo dizer? A forma, ela pode até permanecer a mesma, ou ela pode mudar, certo? Ela pode passar por transformações, digamos assim, estruturais na forma. Mas o que dá sentido à forma é a ação, ou seja, é a função daquele objeto, é a função daquela forma, certo? Que ela é condizente, a função, com a própria forma, com a própria praça. Qual é o sentido de uma praça? Certo? É isso que ele está querendo dizer, e é assim que a gente pode interpretar para a praça aqui nas trilhas urbanas, para a gente conseguir fazer uma análise não só temporal, de datas, de como ela mudou, dos nomes, dos prefeitos que mudaram, que fizeram as reformas, etc., etc., mas qual é a função? O que é que essa função indica de um processo social que aconteceu, para que essa função fosse transformada e se encaixasse naquela forma durante, né, os séculos, né? Ou seja, como que esse conteúdo ela vai se corporificar na forma e vai ganhar uma significação, ou seja, uma função, que aí pode ser diferente, certo? Em determinados momentos históricos, tá? Método, análise temporal, pensar forma, pensar função, pensar processos, ações, certo? Método. Pronto, acho que eu voltei. Pronto. E aí, o que é que tem? Oi? Alguém perguntou alguma coisa? Não, tá. Certo. Praça da Estação. A Praça da Estação, ela está essencialmente ligada, certo, à história da ferrovia no Ceará, certo? Ela fica localizada na rua Doutor João Moreira, e aqui eu trouxe um mapa de localização, na verdade, um print de localização, né?
certo? No centro ali de Fortaleza, quase à beira-mar, certo? Ela conta a história do Ceará e das transformações do espaço urbano da própria cidade através dos séculos. A construção da Praça da Estação faz parte de um conjunto de medidas para incorporar a região do Nordeste brasileiro ao mercado capitalista mundial, simbolizando a penetração do capitalismo no Nordeste, aqui no Brasil, na América Latina. Entende, então, que existe, são processos que são multiescalares, que tem várias escalas, e interescalar, dentro da própria cidade, certo? Dentro do próprio, aí, interurbano, que também revela a hierarquia, por exemplo, das cidades dentro do próprio estado do Ceará. E é aí que Fortaleza ganha força, e é aí que Fortaleza, como metrópole, se desenvolvendo, certo? Ganha, digamos assim, substância econômica, tá? A partir desse elemento específico, né? Dessa forma específica, certo? Que é a praça da estação, tá? Pensem nisso. Que saco, fica voltando para o primeiro. Pronto, alguns tópicos importantes. Certo? Marcos temporais. No século XIX, foi um campo onde as tropas coloniais imperiais elas treinavam as milícias, certo? E aí tinham práticas de esportes ali, né? Naquele espaço ali da praça. Em 1830, em homenagem à imperatriz Amélia de Leutenberg, acho que é assim que se fala, a esposa de Dom Pedro I, esse logradouro, que antes era logradouro, né, necessariamente a praça, tá? Passou a ser chamado de Campo da Amélia. Então, ali era o Campo da Amélia, no século XIX, certo? Já em 1871, começa a ter a construção da estrada de ferro de Baturité e a chegada da primeira locomotiva da estrada de ferro, certo? Em Fortaleza, tá? 2 anos depois, acontece a inauguração da estação central, certo? Ali na praça, tá? E de lá partiam trens para Calcaia, né? Para a estação da Parangaba, né? Para Baturité, entre outros destinos, certo? Ali no centro, né? Ela foi construída ali, principalmente, né, teve no século XIX ali grande participação da mão de obra dos trabalhadores afetados pela seca. Vocês já viram, né, a história dos flagelados da seca chegando em Fortaleza no período de 1877 e 1879, tendo relação principalmente com a comunidade do Arraial Moura Brasil, que fica ali hoje atrás, né, da Estação das Artes, tá? Ali, digamos assim, o pessoal usa o termo campo de concentração, né, dos flagelados da seca, que hoje ali é o bairro Moura Brasil, que fica ali às margens da antiga Avenida Leste-Oeste. Hoje o nome é... Alguém sabe o nome de como é a Leste-Oeste hoje? Eu esqueci, mas mudou o nome. Tá? Enfim, e aí o logradouro ele vai perder no futuro o nome de Campo da Amélia, certo? E vai se chamar oficialmente em 1882 para Senador Carreira. O nome ele vai permanecer durante anos com a programação da República, né? Ele passa a se chamar Praça da Via Férrea. Então, o que, que a gente vê aqui? A gente vê que a província do Ceará, né, ali, essa praça, ela vai receber determinado nome, mas aí quando vira para o Brasil, República, certo? Ela perde esse nome, ou seja, ela perde essa nomenclatura que relembra uma estrutura política já superada, certo? Ou seja, a gente está falando o quê? De uma estrutura política econômica, certo? Que vai alterar simbolicamente, certo? O espaço através do nome, o objeto aqui através do nome, certo? E vai ser chamado Praça da Via Fé. Só que aí, em 1932, já século seguinte, a praça, né, ela é oficializada como Praça Castro Ferreira, mas o local continua sendo tratado pelos fortalezenses como Praça da Estação, certo? Deixa eu repetir. Pronto. O que é interessante a gente pensar dali da Praça da Estação? É que ela é um espaço, sempre foi um espaço de passagens. E aqui eu coloquei entre o céu e Baturité. Por quê? Porque ali onde é hoje a Praça da Estação, quando não havia nem praça, ela era o quê? Um cemitério, que foi inaugurado em 1849 e recebeu o nome de São Casimiro, em homenagem ao jornalista e advogado Casimiro José de Moraes Sarmento, né? Que ele era, então, presidente da província do Ceará na época.
que fazia parte do Império, né? Não era república ainda, né? Foi, digamos assim, um dos primeiros cemitérios de Fortaleza, porque antes era comum que se enterrassem os corpos dentro das igrejas, como era na Igreja do Rosário, né? Na Igreja do Rosário, embaixo da igreja era o cemitério, porque existia a cultura de que os mortos enterrados embaixo da igreja, né, chegavam ao céu e tal, e quanto mais perto do altar, mais próximo ao céu. Só que isso já estava ficando insustentável, principalmente por conta do cheiro, né, das doenças, tá? E aí é construído um cemitério, os corpos são transladados de lá para esse espaço cemitério São Casimiro, tá? Por quê? Porque houve uma mudança de mentalidade e os mortos já não eram mais parte do urbano, do cotidiano da cidade, né, urbana. Então, os mortos eles tinham que sair do espaço de dentro da cidade. Ao mesmo tempo que tem essa virada cultural, também existe a questão do saneamento, né, da saúde, né, das topografias médicas, que é o que a professora Cléia trabalha e que a gente vê muito durante a trilha do espaço de vida e morte. Não vou me adentrar muito nisso, mas é preciso que seja dito, tá? Certo, cemitério São Casimiro, gente. Ele foi nomeado em homenagem ao governador, né, Casimiro Sarmento, construído em 1848. A localização era Sotavento, né, assim, ó, onde as exalações dos mortos, né, ali do fedor dos mortos, elas seriam dispersas pelo vento, certo? Mantendo, né, o mau cheiro longe da população, ou seja, longe do cotidiano urbano da cidade, porque a cidade ali era só aquela parte alizinha do centro de Fortaleza, tá? Então, os cemitérios, os matadouros, as prisões, né, as cadeias, eram todas fora do perímetro urbano da cidade, certo? Em 1856, foi acrescentado uma área para abrigar os mortos vítimas do quê? Da epidemia de cólera, certo? Que afetava a cidade. Porque o crescimento urbano foi tão desordenado, e os flagelados da seca estavam chegando aos montes, fugindo da estrutura fundiária do campo, né? E também atrás de emprego, com certeza, que a cidade estava crescendo. Então, qual é o melhor espaço para se disseminar doenças? Aglomeração urbana, certo? E aí foi a epidemia de cólera, certo? Foi um dos principais fatores para fechar o São Casimiro, porque ele funcionou durante 16 anos. Ele foi desativado em 1865 por razões sanitárias. Primeiro, porque a cidade começou a se aproximar do cemitério, certo? Ou seja, a cidade ela começou a crescer. E aí ela começou a se aproximar muito do cemitério. O espaço da vida começou a se aproximar muito do espaço da morte. E aí não dá para ter o cemitério dentro da cidade, né? E também por conta que os números de mortos vitimizados pela cólera se tornaram incabíveis de serem enterrados ali, tá? E um outro fator também era a localização dele em cima do Morro Curuatá, ali, né? Próxima do Morro Curuatá, que propiciou com que as areias começassem a invadir o terreno, né? Da duna, né? Ali. Então, eles tiveram que desativar em 66, né? Por conta do aterramento da área da Jana do Bocuratá, certo? Onde ele estava localizado. E assim chega, né, um novo cemitério em Fortaleza, na realidade é construído, erguido, o cemitério São João Batista, aonde? Na Jacarecanga. E aqui eu trouxe uma foto, deixa eu ver se está certo. Tá, Aqui eu trouxe uma foto de como era aqui lá do Fortaleza Nova, né? Foto do século XIX. Aqui a gente já vê aqui, a praça, aqui, né? Aqui a gente vê de um lado o cemitério, tá? E aqui a estação. Vocês estão vendo aqui a estação, ó. Aqui, deixa eu ver se dá para ver. Aqui a estação, ó. O cemitério era mais ou menos aqui, assim, ó. Certo? E aqui é a praça da estação. Ela é bem arborizadozinho, né? Tentaram arborizar ainda, vocês percebem? Na paisagem, como era? Pronto, certo? O slide está um pouco confuso, estou percebendo agora. Mas, enfim. E aí, quando surge o cemitério São João Batista, né? Começa uma outra era para a praça, né? Que é a era da estação. A estação João Felipe, certo? Esse era o nome. A história da ferrovia do Ceará, ela vai passar por dois endereços importantes da história do centro de Fortaleza.
a Praça Castro Carreira e a Estação João Felipe, no centro. Durante décadas, os dois logradouros alimentaram-se, certo? No fluxo cotidiano de cidadania, é o que diz lá no site, certo, do Metrofon, tá? Uma encheu a outra de passageiros, e esta retribuiu, dando-lhe um nome reconhecido por toda a cidade, né? A Praça da Estação, ela se funde em um só ponto de referência, a praça e a estação. A Praça da Estação. Então, reparem que são duas formas diferentes. É a estação e é a praça, certo? São duas formas diferentes, mas que elas estão ali conectadas. É como se ambas se fundissem em uma só e virassem praça da estação. Entendam isso, tá? São duas formas diferentes. Aqui, ó, tem a forma, né? Aqui, ó, a gente vê a estação aqui, ó, tá vendo a estação? E aqui seria mais ou menos a praça aqui, ó. Certo? Pronto. Aí aqui eu trouxe algumas fotos só para a gente analisar. A praça em 1905, certo? Aqui são duas em 1905, lá que eu tirei lá do Fortaleza Nobre. Aqui é o João Felipe Ferreira, né? Que foi o engenheiro homenageado, certo? Aqui em 1913, olha como era. Essa imagem tá bem melhor, né? Essa daqui. Hoje está bem parecida, inclusive, né? E essa daqui de 1926, a gente já vê os automóveis, né? Ó. Interessante, certo? Pronto, a estação de João Felipe ela foi inaugurada em 1880, durante o governo de Dom Pedro II, né? O nome, né, conhecido ali como Estação Central, certo? Na estação vão ter o quê? Vão ter as oficinas, o armazém, o galpão de material rodante e a casa de locomoção. Ou seja, são vários objetos, são várias formas que contribuem, certo? Para a formação ali daquele espaço como um todo, certo? Não é só a estação em si e não é só a praça, tá? Em 1941, já saltando aí um século depois, o decreto do presidente Getúlio Vargas, né, já na República, renomeia a estação para a Estação de Fortaleza, e em 46, com o novo decreto federal, altera o nome para a Estação João Felipe, denominação utilizada até o início da Era das Artes. Certo? E aí hoje a gente tem a Estação das Artes, né? Naquele espaço ali, certo? Ela foi inaugurada em 2022, acho que as obras começaram em 2018, mas ela foi inaugurada depois da pandemia, em 2022, certo? E é gerida hoje pelo Instituto Mirante, né, de Cultura e Arte do Ceará, né? A Estação das Artes, nomeada aí Estação das Artes do Belchior, na realidade é um grande complexo cultural localizado numa antiga estação ferroviária, né, aqui do estado. O conjunto proposto tira partir das estruturas existentes para acolher um programa cultural, né, diversificado, composto por zonas de exposição, certo? E de performance, auditórios, oficinas, espaços para residências criativas, zona de arte de trabalho documental, biblioteca, o mercado gastronômico que tem lá dentro, que acontece, né, entre muitos outros. Tá? Vários espaços contribuem lá dentro em 5 unidades funcionais autônomas, né? Todos com características distintas e específicas. Tem a praça fora, do lado tem a pinacoteca, tem o espaço IFAM, o espaço Secult e oficinas. Tá, isso aqui é do projeto arquitetônico, certo? Da inauguração, da reconstrução não, né? Mas da inauguração enquanto estação das artes. Tá, e aí eu tirei lá do site deles sobre o projeto arquitetônico sobre a praça, especificamente. A praça, aqui, como vocês podem observar no noturno, certo? Ela surge da reformulação da praça antiga, certo? Que funcionava como estação. Tá? Ela assume no conjunto como um pulmão verde. Lembra que a gente viu lá naquela foto anterior que tinha umas arvorezinhas, até comentei que era um pouco arborizado? Hoje ela também vai continuar arborizada, certo? Obviamente, de outra forma, com outras espécies, tá? É, onde as linhas do pavimento dão ênfase à estrutura dos galpões e das linhas férreas, tá? Para valorizar isso, tá? Ali no projeto da arquitetônica da praça. É sobre ela que se dispõe os edifícios que, apesar de se assumirem como estruturas autônomas, né, elas funcionam como um conjunto urbano, ou seja, o próprio complexo.
né, como um todo. É também através da praça que se faz acesso à linha, né, de metrô, através de uma entrada criada da linha de metro, quer dizer, através de uma entrada criada a partir da deformação do pavimento. Quando a gente vai lá na praça, a gente vê que ela é um pouco assim deformado, né, e a gente vê que tem a subida, né, é justamente para valorizar a entrada aqui do noturno. Eu achei essas fotos tão bonitinhas do projeto, né, para a gente ver como era lá dentro. Quem já foi, né? Acredito que muitos aqui já foram, porque muitos aqui são jovens, a graduação e tal, a galera, né? Vai muito para a estação. Aqui, eu trouxe algumas notícias do que acontece, né, na Praça da Estação, né? Recebeu numa laje, né? Que é uma festa aí de funk, né? Também recebeu uma mostra de artesanato de ressocialização, né? Projetos Arte em Cadeia e Rede Artesã, né? Lá na Pinacoteca também teve uma aula sobre arte, memória, gênero e raça, tá? Ali do lado, né? Porque é um complexo, né? A Estação das Artes também, ela teve em outubro o Baila Comigo, né? Que era uma comemoração lá, Dia Nacional, Internacional da Pessoa Idosa, certo? Também teve o Baile para Quem Gosta é Bom, né? Lá já em homenagem à cultura brasileira, brasilidades, e também uma festa muito interessante que é a Noite Mais Triste do Mundo, que só toca músicas tristes, que acontece também, já aconteceu muito lá na Praça da Estação. Ou seja, são diversos públicos, né? Um espaço que é para diversos públicos, com diversas noções de cultura. Então, aqui, o espaço, ele ganha uma noção não só de morte, de cemitério, não só de passagem de mercadorias e de pessoas, mas o objeto aqui, a forma, ela ganha um conteúdo cultural. Lembra que a gente falou lá do Milton Santos? Então, a gente recupera aqui essas transformações da forma, né, da forma conteúdo, né, dessa forma, certo? Através do tempo. Beleza? Pronto. O que são as marcas do urbano, né? O que é que isso quer dizer? Ela evidencia as marcas do crescimento da cidade a partir dos espaços de morte e de vida. Ou seja, o cemitério antes era dentro da cidade, né? E aí ele tem que ir para fora da cidade por questões sanitárias e desenvolvimento, né, da própria cidade, mudança de mentalidade, etc. Então, quando o cemitério ele está num perímetro ali é o limite da cidade. Era o limite da cidade de Fortaleza, onde é a Praça da Estação, certo? E aí, quando a cidade cresce e o cemitério fecha e ele vai abrir outro cemitério mais longe da cidade, ou seja, mais longe ainda, mais no final da Avenida Castro e Silva, antiga Rua das Flores. Ou seja, ele marca um ponto, certo, do crescimento da cidade, de expansão da cidade. É como se fossem marcas dessa expansão, certo? De como a cidade cresceu, para onde a cidade cresceu, tá? Então, aí, as transformações na ordem urbana, né, primeiro, orientadas pelo discurso médico e higienista na cidade, são questões de quê? Planejamento urbano, tá? Trabalhos aí da professora Clélia, certo? Evidenciam muito isso. E são essenciais para entender esses processos, tá? Também pela ferrovia e economia, o quê? Processo de industrialização do Ceará, certo? Fortaleza como capital e como ponto de escoamento da mercadoria que vinha, né, do sertão para a Europa, certo? Ou seja, existe aí um processo de transformação econômica, de industrialização econômica, que vai mudar a forma da cidade, que vai mudar as formas, né, da cidade, principalmente a praça ali da estação, que vai receber outro conteúdo na sua forma, certo? E por fim, hoje, pelo quê? Pelo turismo, pelo comércio e pelo lazer. Porque cidade passa por uma reestruturação urbana, né? E o centro, principalmente, passa por isso diversas vezes, né? E uma urbanização que é terciária, ou seja, a cidade já não é mais voltada ali para aquele corredor, como era no século passado, 1960, 1970, ali até 1980, só para as indústrias, mas ela começa a ser para os serviços, né? Para o comércio, tá? Assim, até hoje, né? Principalmente Fortaleza e grandes capitais aí do Brasil, certo? Que são mais voltados para esse processo de urbanização terciária que ocorreu dentro das cidades, e essa industrialização, essas indústrias foram mais para distantes, né, do espaço das capitais.
né, e para outros municípios da região metropolitana de Fortaleza, que também é restauração produtiva, né? Mas entendem? São as formas, os processos, né? Que vai o quê? Explicitar diferentes funções para a mesma forma, ou seja, para aquela forma conteúdo, né? Ou seja, aqui a gente vê, na Praça da Estação, especificamente, várias refuncionalizações, né? Primeiro, de espaço da morte, para então um espaço de circulação de pessoas e mercadorias, ou seja, de passagem, né? De passagem da morte, da vida para a morte, e de passagem de de mercadorias e de pessoas, certo? Para então um espaço, o quê? Do complexo cultural, expressando as transformações da corporificação do conteúdo social do objeto, na própria praça e do próprio complexo, que funciona, que não funcionam, que tem autonomia, certo? Mas eles não funcionam de forma não integrada, eles têm autonomia, eles funcionam, podem até funcionar sozinhos, né? Mas eles são integrados, certo? Então a gente percebe não só um objeto, mas o conjunto de objetos, certo? Lá como o Santos falava, em sua forma no espaço através dos séculos. Essa análise espaço-temporal, certo? Da Praça da Estação, tá? Complexo Estação das Artes Belchior, hoje, em Fortaleza. Beleza, gente? Perdoe-me se eu fui muito rápida, mas acredito que 30 minutos, ok. Eu acho que ficou gravado, não sei. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem voltar depois no vídeo, ou então podem me falar comigo. Estou à disposição para disponibilizar o conteúdo, o slide, as referências, tá? As leituras, os links dos sites, principalmente, se você não se sentir muito segura, esse for o seu ponto, você pode me procurar, que eu posso te ajudar também, tá certo? Eu estou sempre à disposição das trilhas urbanas, tá bom? Eu quero agradecer também o convite, quero agradecer os meninos aí que cuidaram da sala hoje para a gente e todo mundo que compareceu pela atenção, certo? E por esses 30 minutinhos aqui comigo hoje na sala, tá bom?